Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz seja convosco. Agradecemos a Deus por mais um dia maravilhoso na presença dEle. Sem Ele nada podemos fazer, sem Ele não há vida, sem Ele a vida não faz sentido, a vida se torna um vazio. A pessoa possa ter todas as riquezas do mundo, pode ter toda estrutura para proporcionar alguma felicidade através de bens materiais, mas no final do dia, ou em momentos durante o dia até, a pessoa se sente só, se sente inconsolável, se sente vazio. Isso é porque o Senhor Deus não está presente. Mas quando o Senhor Deus está presente, possa ter um pouquinho, pode não ter as melhores comidas na mesa, pode ter uma casinha que muitos desprezam, pode viver debaixo de um salário mínimo, mas quando se tem Deus na vida, quando se tem Deus resplandecendo através da sua vida, quando o poder de Deus se manifesta através da tua vida, a felicidade é imensa, a alegria é imensa, a abundância, a vida é abundância, e eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de vida, de se sentir livre, de sorrir sozinho. Deus proporciona isso para nós, Deus torna isso possível. Aquele vazio que você sente ao acordar no meio da madrugada, olhando para as quatro paredes, você não sente isso quando você está na presença de Deus. Então, Deus é tudo para nós. Deus é tudo para mim. Deus é Deus. Amados, hoje eu trago uma pequena palavra da parte de Deus e eu quero frisar a respeito de uma palavra chamada inveja. Quando se fala sobre inveja nos púlpitos, a primeira coisa que logo se deve pensar é que Deus vai calar a boca dos invejosos. A primeira coisa que quando se fala sobre inveja é que o Senhor vai fazer a cova dos perseguidores, dos invejosos. Os invejosos vão ficar com mais inveja ainda. Mas o que a Bíblia nos diz sobre a inveja? O que a Bíblia nos ensina sobre a inveja? O que Deus fala a respeito da inveja? Em primeiro lugar, nós devemos saber o que significa inveja. Inveja, ela vem de uma palavra latim, invidere, que significa não ver. Traduzindo, a pessoa que é invejosa, a pessoa que tem a inveja, que pratica a inveja, é uma pessoa que não vê as suas próprias qualidades, não vê seu próprio crescimento, não consegue ver nada de si. A pessoa apenas é totalmente cega para se ver, mas consegue apenas ver as proporções que o seu próximo tem, as proporções que o seu próximo está crescendo, a magnitude que as pessoas ao seu redor estão se posicionando. E a inveja é algo que pode levar a pessoa a matar o outro. Lembra-se de um episódio logo no início ainda, depois da criação,
quando nós vemos dois irmãos, Caim e Abel, ambas tiveram no coração para sacrificar, para levar presente para o Senhor Deus, sacrifício. Diz a Bíblia que Caim, que era agricultor, levou do fruto da terra, da plantação, levou para o Senhor como sacrifício. Mas Abel levou os primícias, do rebanho dele, ovelha mais bonita, mais perfeita, levou como sacrifício para o Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor não se atentou em primeiro lugar para a oferta, mas diz a Bíblia que o Senhor atentou primeiro para as pessoas. Diz a Bíblia com essas palavras: e atentou Deus para Abel e a sua oferta, e agradou-se da oferta. Mas de Caim e a sua oferta não se agradou. Porque é frisado em primeiro lugar a pessoa e depois a oferta. Pois o motivo atrás da oferta é que diz tudo. Tudo que nós fazemos por amor a Deus, tudo que nós fazemos por gratidão a Deus, tudo que nós fazemos sem interesse a Deus, reconhecendo que Ele é Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e que nós somos obras da mão dele, reconhecendo isso, é que faz o Senhor nos olhar com outros olhos. Diz a Bíblia mais tarde que Deus olha para a humanidade e ele vê que a humanidade é totalmente perversa, mas entre toda esta comunidade, toda essa gente aí, uma achou graça a seus olhos, o homem chamado Noé. Porque Deus é que sonda os nossos corações, e lá no corações é que partem verdadeiramente como nós somos. Daquilo o coração está cheio, a boca transborda e fala. Pois bem, quando nós olhamos bem mais profundamente dentro das Escrituras, nós vemos que foi a inveja de Deus ter aceitado Abel e a sua oferta, foi a inveja que estava dentro, que se criou dentro de Caim, é que Caim se levantou contra seu irmão e passou a matá-lo. Ele matou ele por inveja. Deus ainda chegou antes disso, tentando consolá-lo, falando com ele pessoalmente, para ele ser mais forte, para ele dominar o pecado, para ele ter domínio próprio, para ele resistir a esse sentimento perverso. Mas nós podemos ver que o sentimento, ela não veio de fora para dentro, ela veio de dentro e expressou-se de forma tão cruel que resultou na morte de Abel. A inveja é algo que é muito perigoso. E dentro da Bíblia nós temos alguns textos. Nosso primeiro texto de hoje nós encontramos em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até 21. Está escrito assim: mas as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herderão o reino de Deus. Paulo está escrevendo esta carta para os irmãos que estavam em Galácia, e ele atenta para que os homens lá de Galácia, os cristãos lá de Galácia, tenham muito cuidado com o maior inimigo que existe na face da terra, que é os sentimentos, os má sentimentos que possam surgir dentro do próprio coração. Paulo, ele adverte que o homem não deve viver através da carne, mas que deve ser conduzido pelo Espírito. Em Provérbios nós vemos outro versículo, Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, versículo 30, está escrito assim: o coração tranquilo é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração tranquilo, um coração em paz, é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Preste bem atenção. O escritor, ele vai profundamente como a inveja pode ser tão destruidor. Ele começa a dizer que quando você está em paz, quando você tem a paz de Cristo, quando você tem a paz, verdadeira paz, não como o mundo dá, não como os bens materiais proporcionam, mas como Cristo Jesus proporciona, é que nossa vida, nossa carne, nosso dia a dia será bem mais tranquilo. Nós vamos ter vida, e vida e abundância, quando nosso coração está em paz. Mas quando nós temos inveja, quando nós deixamos que esse espírito de inveja é gerado dentro de nós, é que esse espírito de inveja, ele vai além da carne, ele penetra lá no meio dos ossos, lá no tutano, no interior dos ossos. Ele começa a trazer uma podridão, ele começa a estragar os ossos. Nós sabemos que quando nós perecemos, quando nosso corpo vai à falência, a primeira coisa que é deteriorado é a carne, os músculos, os tendões. O que resta são os ossos. Mas a inveja, ela é tão forte, simbolicamente, escrito dessa forma aqui, que ela ainda em vida, ela consegue apodrecer os nossos ossos. Metaforicamente falando, isso significa que os ossos, elas mantêm nossa estrutura, ela nos mantém fisicamente em pé. Essa pele, esses músculos, se não tivesse o esqueleto, se não tivesse os ossos, essa pele esses músculos iam cair.
Mas como nós temos esses ossos, é que nós podemos movimentar nossos braços, todo o nosso o corpo físico, é sustentado, é segurado um com o outro através dos ossos. Nem tanto que quando Deus mostra para Ezequiel, lá naquele vale, ele manda e mostra um vale de ossos secos. Ossos secos, sequíssimos, que não tinha vida. E a primeira coisa que Deus comanda Ezequiel fazer é profetizar para esses ossos. E a primeira coisa que acontece é que esses ossos começam a se juntar um com o outro. Isso é óbvio, é lógico. Porque é a estrutura do nosso corpo. Nosso esqueleto, os ossos. Então, o escritor desse texto em Provérbios, ele quer frisar que a inveja, ela acaba com a nossa estrutura, ela acaba com nossos ossos, ela acaba com nossa retidão. Amém? Nós temos outro texto, lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Amém? Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias, já falei, e dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes, reveste-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. E no final nós queremos passar por um texto lá em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 14. Diz assim: mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. O livro do Tiago, a carta que escreveu Tiago, é muito profundo, porque Tiago, ele escreve de uma forma muito linda, que ele não escreve muito a respeito de pessoas fazendo mal, não. Ele escreve a respeito do nosso próprio interior, de mal que possa ser gerado dentro de nós. Preste atenção de novo nesse versículo. Mas se nós temos em nossos corações amarga inveja, se vós tendes em vossos corações amarga inveja, sentimento faccioso, sentimento de divisão, de contenda, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. A pior coisa que possa existir é que quando você detecta dentro de você a inveja, quando você começa a se examinar e você detecta que de fato você é invejoso, muitas das vezes nós queremos mentir que isso não é verdade. Nós viramos o rosto porque nós não queremos reconhecer que somos invejosos.
Nós não acreditamos que isso está dentro de nós. Jamais vamos falar dizendo que, oh meu Deus, eu sou invejoso, Senhor, me perdoe. Ou pastor, ora por mim. Eu ainda não vi alguém que chegou para perguntar para um pastor e pedir oração, dizendo: pastor, eu tenho inveja de fulano de tal, ore por mim. Porque são coisas que os homens e até quem deveria guardar, quem deveria detectar e quem deveria tirar, porque Jesus diz: se nós temos alguma coisa que nos escandaliza, que nos leva a pecar, antes arranca, lança bem longe de ti, para que não entre no reino inteiro, mas seja queimado no reino dos infernos. Antes, entra no reino dos céus, com só o olho, com só um braço, mas sem a inveja, sem a contenda, sem a ira, sem as coisas que te fazem a causar mal contra teu próximo. A inveja, ela mata. Nós lemos isso, nós vimos isso no início, no princípio, com Caim e Abel. A inveja, ela leva a fazer atrocidades. Tem inúmeras e inúmeras histórias de pessoas que invejavam outras pessoas e passaram a esfaquear, passaram a matar as pessoas. Vidas e vidas e vidas infelizes, porque as pessoas não querem reconhecer que existe um espírito de inveja dentro deles. Amados, existe solução para isso. Existe solução para combater isso. Em Lucas, ensinamento do nosso Senhor, meu Deus. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Cadê? Disse assim o ensinamento de Cristo. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, esse a salvará. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós vivemos na presença de Deus, quando de fato nós vivemos na presença de Deus, devemos nos negar a nós mesmos. Por que Jesus disse isso? Porque quando nós negamos a nós mesmos, é óbvio que negar a mim mesmo, negar o meu eu, a minha vida vai ser preenchida por outro. Quem é o outro? Cristo. Porque quando nós negamos as nossas vontades, quais são as vontades que nós vamos fazer? A de Deus. Quando nós negamos os nossos desejos,
quais são os desejos que nós vamos realizar a de Deus? E muitas das vezes as pessoas pensam que é para agradar a Deus. Deus se agrada sim no obediente, verdade. Mas a Bíblia é bem clara no versículo 24 que nós lemos, sobre perder a sua vida e sobre salvar a sua vida. Deus é Deus, Ele é imutável, Ele não perde, Ele só ganha. Se alguém não quiser obedecer, Ele não vai ser menos Deus, nem mais Deus. Ele é Deus infinito. Ele não está ligado a tempo, que Ele é eterno. Nós somos ligados a tempo. E é esse tempo que nós vivemos, que Ele nos concede, que Ele proporciona para nós. O que será feito deste tempo? Porque aquele que durante este tempo debaixo do sol aqui na terra fazer a sua própria vontade, e entenda bem, quando você faz a tua própria vontade, você quer cada vez mais. Uma das palavras que substitui a inveja, é ambição. Pessoas podem ser tão ambiciosos que quando eles não conseguem, através do esforço dele, aquilo que eles tanto focam, porque a ambição ela é gerado por causa de um foco, por causa de uma coisa que a pessoa quer conquistar. Quando você não consegue conquistar aquilo, você é ambicioso, e você vê que teu próximo, teu vizinho, com pouco esforço conseguiu. Se você não nega a si mesmo, você corre um sério risco para começar a brotar raízes de inveja dentro de você. Quando nós queremos correr atrás das nossas vontades, de satisfazer o nosso ego, de satisfazer o nosso eu, de si mesmo, como diz a Escritura, corremos o risco sim, de quando nós não conseguimos vencer, e vemos que outros conseguem vencer, e olhar para as pessoas vencendo, nós corremos o risco de sermos uma terra fértil para uma grande plantação e colheita de inveja. Jesus nos dá a solução. A única maneira que você consegue, em primeiro lugar, se fortalecer em Cristo, é negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar teus desejos. É óbvio que toda pessoa, homem, mulher, deseja certas coisas, mas tudo que desejamos está na mão de Deus, porque Ele é o dono de tudo, inclusive das nossas vidas. No momento quando nós paramos de pensar e entendemos que nada e nenhum bem material pode nos dar felicidade, verdadeira felicidade, mas que toda felicidade vem da presença de Deus, é que nós vamos poder começar a ter
paz. E quando se tem paz, você começa a olhar as coisas com outros olhos. Em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, vamos correndo, versículo 5, está escrito assim: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos, ser contente com o que tendes, pois ele mesmo diz: não te deixarei, nem te desampararei. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, quando você está na presença de Deus, quando Deus te dá algo hoje, seja contente com o pouco que Deus te dá. Porque o pouco que está nas tuas mãos, ninguém tira, porque veio do Senhor Deus. Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Ele jamais vai deixar um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Deus é Deus e Ele é fiel para cumprir todas as promessas na minha e na tua vida. Mas seja contente com pouco. Porque o pouco que está na mão de Deus, que Ele proporciona para nós, geralmente é muito para aqueles que fazem isso aqui e não conseguem obter. E Deus nos dá, porque Ele nos ama. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Em Hebreus de novo, capítulo 4, nós podemos ver aonde vem a nossa força para que nós podemos resistir este mal. Hebreus capítulo 4, versículo 15 em diante, disse assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos nós, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Deus sabe de todas as coisas. O momento oportuno vai chegar em nossas vidas. Acabamos de ler. Mas nós vamos alcançar misericórdia e graça até no momento oportuno. Deus não nos deixa só. Deus não desampara os seus. Meus queridos, para terminarmos, vamos para Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, eu e você, crucificaram a carne com as suas paixões, com seus desejos, com seus gostos e suas concupiscências. E vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amados, buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Ande no Espírito,
Pensa nas coisas do alto. Nega-se a si mesmo. Hoje é o dia para você chegar em verdade consigo mesmo. Porque Satanás, ele é muito astuto. Quando ele detecta que nós temos um sentimento de inveja escondido por nós, dentro de nós mesmos, é que ele vai aproveitar e ele vai fazer a destruição dentro de nós. Por causa da inveja que nós protegemos, porque nós não queremos admitir que nós somos invejosos. Hoje é o dia de dizer basta. Hoje é o dia de você se olhar no espelho do Espírito Santo, e reconhecer todas as tuas falhas. Seja você iracundo, seja você contendeiro, seja você um espírito de faccioso, um espírito de orgulho, um espírito de inveja. Porque o fulano de tal prega melhor quem ele pensa que ele é. Fulano de tal fica andando com um sapato bonito aí, quem ele pensa que ele é. Amados, o mesmo que está dentro do seu irmão é o mesmo que está dentro de você. Mas isso não significa que Deus quer dar as mesmas coisas para vocês dois. Deus dá um para você, Deus dá outra coisa para outra pessoa. Mas como diz a palavra, contenta-se com aquilo que Deus te dá hoje. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Nós temos vontades, temos desejos. Sim, nós temos. Mas isso não pode deixar nos ser levado ao ponto de invejar as pessoas. Comecem a olhar através do Espírito de Deus. Comecem a verdadeiramente praticar os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Chora com aqueles que choram. Alegrai-vos com aqueles que estão felizes. Porque quando você vai chorar, você vai receber consolação. Alguém vai chegar e chorar contigo. E quando você vai estar feliz, você vai poder regozijar a tua felicidade com os outros. Porque alguém vai chegar para sorrir junto com você a teu lado. Meu querido, quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que irão assistir, Senhor meu Deus, este vídeo, Pai, que eles sejam tocados, meu Pai amado, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece, Pai, consola, conforta, Senhor, o coração dos meus amados irmãos e irmãs, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê força para aqueles, Senhor meu Deus, que detectaram o espírito de inveja dentro de si. Purifica, Senhor, perdoa, Senhor. Lava, Pai. Lava com teu sangue carmesim, com teu sangue purificador. Oh Espírito Santo, renova, Senhor meu Deus. Renova, meu Pai amado. Não deixa, meu Pai amado, o Satanás, Senhor, tragar essas pessoas, mas antes, Senhor, que estas pessoas sejam tocadas por Ti, Deus. Dê força para eles, Senhor, para que eles possam, Senhor meu Deus, ser livres, meu Pai, deste espírito, desse sentimento tão abominável que é a inveja, Pai. Meu Deus, supre nas necessidades de cada um e nos conceda, meu Pai, um dia abençoado na Tua presença, cheio de amor, cheio de paz, cheio de vida, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Nos abençoa, Pai, não somente hoje, mas para todo sempre.
Amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Grande abraço, irmão Geraldo, dizendo: a paz seja convosco.